Fala, minha galerinha! Vocês estão bem? Vocês sentiram minha falta? Eu senti falta de vocês. Mentira, não tanto, porque eu acabei de gravar a aula de Platão, então tô fazendo encarrilhada. Mas finge que eu estou com saudade, sim. Espero que vocês estejam bem nessa semana, que eu não sei qual é. Hoje a gente vai falar sobre quem? Aristóteles. Aristóteles de Estagira. Que é onde a quebrada dele, né? A quequé dele. Gente, a aula de Aristóteles ela vai ser um pouco mais pesada que as anteriores, porque aqui o conteúdo ele já fica um pouco maior para o vestibular da UFO. Então eu vou ir acompanhando num slide que eu mesmo fiz, para eu conseguir passar para vocês absolutamente todas as informações. Esse slide ele se encontra presente no drive da filosofia lá do cursinho. Então é só vocês irem lá que vai ter o slide sobre Aristóteles, caso vocês queiram acompanhar. Então, para que o Aristóteles inicia sua filosofia? Eu não falei isso em Platão, porque não é mais tão importante para o vestibular da UF, mas eu só vou comentar. Os dois falam sobre o movimento. Por quê? Porque eles querem resolver o embate entre Heráclito e Parmênides. Então, o Aristóteles também queria resolver esse embate, de certa forma falar sobre esse devir, sobre esse movimento que o Heráclito e o Parmênides ali elaboraram. Heráclito e Parmênides não é mais importante para o vestibular da UF, eles foram retirados. Então, não vou nem me estender nisso para tentar explicar, porque às vezes pode deixar mais confuso para vocês, e creio eu que isso não caia mais. Talvez essa aula, ela vai ser dividida em duas partes, porque eu não sei o tempo que eu vou demorar. Mas eu vou ir acompanhando para eu conseguir já lançar a braba para vocês. Gente, o Aristóteles, ele é conhecido por trazer dos céus para a terra o mundo das ideias de Platão. Tanto que tem uma foto deles que é Platão fazendo assim, ó, up, e Aristóteles fazendo assim, ó. Por quê? Porque Platão está falando que a verdade está no mundo das ideias. E Aristóteles falando que a verdade está no mundo real, no mundo da realidade. No mundo em que vivemos. Então, onde que vai estar o conhecimento? Na nossa realidade. O mundo das ideias existe? Não, ele não existe. O mundo material ele é explicado pela razão do filósofo. Então, o filósofo vai ser o responsável por explicar o mundo em que a gente vive, certo? Então, ó, ele vai conceber os seres e os entes com a noção de matéria e forma, e os seres e os entes vão ser a nossa unidade substancial, eles vão ser nossa substância. Essa substância ela será composta de matéria e forma. Matéria é o material daquilo, forma é o que aquilo é, basicamente. Então, por exemplo, essa cadeira em que estou sentado, ela é feita de madeira e ferro. A matéria dela é madeira e ferro. Qual que é a forma dela? A forma dela é de cadeira. Então, foi dada uma forma para ela. Isso é um conceito metafísico, que eu vou explicar mais à frente. O que acontece? A matéria e a forma, elas não existem uma sem a outra. Então, elas são o que a gente chama de indissociáveis. Elas não se separam, porque não adianta ter só a forma sem a matéria. De qualquer jeito, ao imaginar a forma, você já vai pôr uma matéria naquela forma. Então, ó, a matéria ela é indeterminada, ou seja, ela assume qualquer forma. Então, quem que vai determinar a matéria? A forma. Então, a matéria, o nosso material, ele vai ser determinado pela forma. Pegaram? Espero que sim. Então, ó, a forma, ela é o princípio de determinação dos seres. Ela diz o que o ser é. Então, para continuar, a gente lança mão aí de uma parte importantíssima de Aristóteles, que é a metafísica. O que é metafísica? Ela quer buscar o conhecimento das primeiras causas. Então vamos já separar a palavra. Ó. Metafísica. Ela é além do físico. Ela é além do nosso mundo material. Porém, ela faz consequências para o nosso mundo material. Então ela está além do físico,
só que altera as coisas aqui. Então, as suas manifestações podem ser percebidas pelos sentidos. Então, para isso, a gente vai ter 4 definições de metafísicas. As mais importantes são a ontologia e ela como teologia. Por quê? Porque teologia a gente remete à questão da filosofia medieval, que a gente vai estudar nas próximas aulas. E ontologia, porque ela vai falar do ser enquanto ser. Então eu vou passar uma a uma para vocês. Qual que é a primeira definição de metafísica? Ela é uma etiologia, busca as causas ou princípios supremos. Segunda, ela é uma ontologia, indaga, questiona o ser enquanto ser. Terceiro, ela é uma ousiologia, ela indaga a substância, ousia em grego, que é O-U-S-I-A. 4. Teologia, indaga Deus e a substância suprassensível. Por que suprassensível? Porque ela é uma substância além da corrupção. Ela está acima de ser mudada, de ter essa corrupção na sua matéria ou forma, que é como Deus. Então Aristóteles, passando na frente, ele vai dividir a ciência em 3 partes. As ciências teoréticas, saber pelo saber. Ciências teoréticas, saber pelo saber. Ciências teoréticas, saber pelo saber. Segunda, as ciências práticas. Essa é fácil. Saber como finalidade da perfeição moral. 3, as ciências poéticas. Tendem à produção de determinadas coisas. Muito cuidado com esse último nome. Poéticas, às vezes vai cair uma alternativa e falar, é sobre ética. Não, são as produções de determinadas coisas. Aí a gente vai pro seguinte, sobre a substância primeira e substância segunda. O que acontece é o seguinte, a gente tem a matéria, que ela é sensível, a forma, que ela é inteligível, que ela tá na metafísica, elas se unem e transformam a substância. Aí nessa substância a gente tem a substância primeira, que é particular e essencial, e a substância segunda, que ela é geral e universal. Então a substância primeira, ela é o ser individual, existe por si mesmo, ela é sujeito, suporte e substrato. E a substância segunda, que são os universais. Elas não existem por si mesmo, mas que elas podem ser conhecidas. Então, assim, vai ser os gêneros, espécies e espécies das substâncias primeiras. Como assim? A substância primeira, que é o ser individual, vai ser o gato. O gato, ela é a nossa substância primeira. Qual que é a substância segunda, que são os universais e não existem por si? O felino. Não existe o felino. Existe a substância segunda, o universal felino. Por quê? Porque o leão é felino, o tigre é felino, a onça é felino, o gatinho que você tem em casa é felino. Todos eles são felinos, eles têm esse universal, que é o que eu falei agora. A substância segunda é onde vai encontrar os gêneros e espécies das substâncias primeiras. Então não existe um felino que você vai chamar só de felino, que é algo que está composto no gato, no leão, na leoa. Não, tem o felino como o universal em que ele encaixa, em que aquela substância primeira, que é particular, se encaixa. Então, ó, a metafísica, ela conhece as causas primeiras a partir de quem dá a substância, porque a gente precisa de algo para ser analisado. Então não tem como eu falar qual que é a causa se eu não falar de quê. Então, qual que é a causa dessa videoaula? Para que vocês aprendam sobre Aristóteles. Então, a substância, ela é o que vai ser analisado para a gente encontrar as causas. As causas surgem a partir da substância. Então, ó, essência é aquilo que a coisa é. Essência, é muito importante isso, gente, já caiu demais. Essência é aquilo que a coisa é. Por exemplo, o homem, o gato, o fato do homem ser mortal, por exemplo. Agora, acidente e acessório.
é o que pode ou não apresentar. E o acidente, ele não vai alterar a essência do ser. Como assim? A minha essência é ser homem. O meu acidente é estar de blusa preta. Se eu mudar de blusa, eu vou continuar sendo a minha essência, o Daniel, o homem. Se eu colocar uma blusa vermelha, eu vou continuar sendo. É só um acessório, é só um acidente. E isso não muda a minha essência. Então, o fato de eu ser baixo, alto, gordo, magro, não vai mudar a minha essência. Eu vou continuar sendo um homem. Então, a partir desse conceito de substância, a gente parte para uma outra parte importantíssima da matéria, que são as 9 categorias aristotélicas. Essas 9 categorias aristotélicas. Vou botar um espaço aqui, ó, pra vocês já anotarem assim grandão. As 9. Algumas pessoas vão falar que são 10 categorias, porque vão contar a substância. A substância, ela não é contada porque a gente precisa doente para ser analisado. Não tem como eu perguntar para você, qual que é a qualidade? Aí você vai me virar pra gente, de quê? Então eu vou te dar uma substância para você analisar. Virar pra você e falar assim, qual que é a qualidade? Você vai falar, de quê? Do Daniel. Você vai falar, bonito. Então a gente precisa de uma base para começar a análise. Então vamos aí, as 9 categorias aristotélicas são... primeiro tem a substância, que é o ente analisado. Não esquece, gente. Então, número 1, qualidade. Azul, virtuoso. Quantidade, grande, comprido. Relação, mais pesado que, escravo de, trabalha para. 4, duração, ontem, de manhã, amanhã, agora. 5, lugar, Brasil, na escola, em Paris, na Itália. 6, ação. Ele tá falando, correndo. 7, paixão. Ele tá derrotado. Ele tá cortado, feliz, triste. 8, maneira de ser. Maneira de ser seria o quê? Ele tá saudável, febril, doente. Entendeu? 9 e última, posição. Ele tá horizontal, sentado, em pé. Entenderam? Então vamos, 1, qualidade. 2, quantidade. 3, relação. 4, duração. 5, lugar. 6, ação. 7, paixão. 9, maneira de ser. 8, maneira de ser. 9, Nossa, gente, baguncei tudo. A ordem não importa tanto, mas vamos de novo, Qualidade, quantidade, relação, duração, lugar, ação, paixão, maneira de ser e posição. Vou dar um exemplo passo a passo. Qual que vai ser nossa substância? Homem. Uma qualidade desse homem, inteligente. Uma quantidade desse homem, alto. Uma relação, professor. Uma duração, hoje. Um lugar, no YouTube. Uma ação, falando. Uma paixão, feliz. Uma maneira de ser, cansado, porque eu estou cansado, esse quarto tá muito calor, eu não posso ligar o ventilador porque senão faz barulho pra vocês. Posição, eu tô sentado. Então, gente, o homem, que é a substância, ele é inteligente, que é a sua qualidade, ele é alto, que é a sua quantidade. Sua relação com vocês é que ele é o professor. A sua duração é hoje, o seu lugar é no YouTube, a sua ação é que ele está falando, a sua paixão é que ele está feliz, e a sua maneira de ser é que ele está cansado. Sua posição é que ele está sentado. Então, gente, as 9 categorias são essas. Vai ser uma aula um pouco mais pesada, ainda mais que eu não tô usando quadro, é só falando. Então tenta se prender a atenção e abrir o slide que tá lá no Drive para acompanhar passo a passo. Lembrando que, querendo ou não, esse é o vídeo para auxiliar vocês. Então, por mais que fosse melhor se eu passasse ali a matéria, eu não consigo passar porque eu tô sem meus giz.
Então, por mais que seja legal se eu passasse, eu preciso que vocês venham comigo, porque é algo bem mais pra vocês do que pra mim, assim. Então, vocês vão ter que ter um esforço da parte de vocês também. Agora a gente vai pro outro conceito de Aristóteles, que é o ato e potência. O que é a potência? É a possibilidade de vir a ser, é a possibilidade de mudança. Só que essa potência, ela precisa de uma causa anterior a ela, para que ela se atualize e o ente, para que esse ente deixe de ficar contido na matéria e se torne algo. Por exemplo, a criança, ela é um adulto em potência, mas ela precisa ser atualizada para ela virar esse adulto. Se a criança não for alimentada, não tiver uma qualidade de vida, ela vai morrer e ela não vai ter virado aquele adulto em potência. Entendeu? Então, ó, potência precisa que uma causa atualize o ente para deixar de estar contido na matéria e se tornar algo. Para que aquela criança tenha uma atualização e se torne adulto, por exemplo. O ato, ele é o ser atual. O ato é a forma que atualizou uma potência que já estava contida naquela matéria. Então o ato, ele é a atualização de algo. Ele é o ser atual que foi atualizado e que antes era uma potência. Como assim, ó? A árvore, ela é o ato da semente. Aquela semente tinha uma árvore nela em potência. Houve e ela se tornou um ato de árvore. Então a árvore é o ato da semente, ela é a atualização da semente. O adulto é o ato da criança. Por quê? Porque ele é a atualização daquela criança. Aí a gente tem o ato puro. Qual que é o ato puro? Primeiro motor imóvel. Então, para a gente não ir ao infinito na nossa volta do porquê de algo, Aristóteles ele vem com essa que seria uma das coisas mais importantes da teoria dele, que é o primeiro motor imóvel. Então, para que a gente não retome ao infinito, ele admite uma primeira causa incausada, que não há potência nesse ato, que já é o ato puro, que é quem? Deus. Deus, ele é o primeiro motor imóvel, porque a partir dele tudo entra em movimento, mas antes dele ele não tem movimento. Ninguém foi lá e construiu Deus. Porque até se construísse, aí ia ter que falar, mas quem que construiu? Quem construiu Deus? Ah, mas aí quem construiu? Quem construiu? Quem construiu Deus? Aí vai voltar ao infinito. Então vamos lá, ó. A gente tem potência e ato. O movimento. Aí isso tem o ato puro, que é a primeira causa incausada, primeiro motor imóvel, e Deus. Então a potência sofre o movimento e se torna ato. Agora a gente vai para uma outra parte que é importantíssima para Aristóteles, que é a teoria das 4 causas. Por que essa teoria é importante? Porque a gente tem que saber a origem das coisas. Para que a gente saiba a origem das coisas, Aristóteles lança mão dessas 4 causas, que é onde você vai analisar as coisas para saber a sua origem. Então vamos lá comigo? A gente tem a primeira causa, que é a material. Para você saber qual que é a causa material, você vai questionar para o tu de que é feito, causa material, de que é feito, qual que é a matéria composta naquela substância. Então a nossa substância vai ser, por exemplo, essa caneta aqui. De que é feito? Plástico, tinta e metal. Então, causa material, de que é feito? Plástico, tinta e metal. Aí você vai virar assim, causa formal. O que é causa formal? O que é? Gente, anota isso. Causa material de que é feito, causa formal. O que é? Causa formal. Olha o nome, forma, formal. O que é? O que é isso? Você vai falar, uma caneta. O que é? Uma caneta. Causa formal, o que é? Caneta. Causa eficiente ou motriz. É como uma matéria recebeu uma forma para constituir aquela essência. Qual que é o resumo disso? Causa eficiente, quem fez a caneta. Então, qual que é a causa eficiente da caneta?
Sua causa eficiente é a empresa que fabricou, nesse caso a BIC. Então, causa eficiente, BIC, que é a empresa que fabricou, que é quem faz, quem fez. Por último, a gente tem a causa final. Causa final é a finalidade, o motivo daquela substância. Então, qual é a pergunta para a causa final? Para que é feito? Para que é feita a caneta? Para escrever. Então, sua causa final é escrever, anotar. Entenderam? Então, ó, causa material, de que é feito. Causa formal, o que é. Causa eficiente ou motriz, quem faz. Causa final, para que é feito. Vamos mais uma vez? Causa material, de que é feito. Causa formal, o que é. Causa eficiente ou motriz, quem faz. Causa final, para que é feito. Então, ó, a causa, em um sentido amplo, é tudo aquilo que determina a realidade de um ser ou ente. Então, a causa vai ser a realidade daquilo. Num ser muito amplo, sem falar qual causa. Num sentido muito amplo, desculpa. Então, ó, causa da caneta material, responde pra mim aí, em casa. Causa formal da caneta. Vou pegar outro exemplo pra ficar melhor pra vocês, ó. Calma, gente, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Ó, o perfume aqui. Causa material do perfume. De que ele é feito. Causa formal, o que é? Causa eficiente ou motriz, quem faz? Tampa minha cara aqui. Causa final, para que é feito? Responde aí em casa, gente, pra ver se vocês pegaram. Qualquer coisa só pra perguntar nos comentários. Mas aí tem um ponto muito importante. Qual que é a causa final de todos os seres? A gente sempre vai agir em busca de um telos, uma meta, um alvo. Telos é uma meta, alvo. A gente sempre vai se mover em busca da perfeição, que é inteléquia, que é o ato final. A perfeição, ela seria a ausência de potência. A ausência de potência seria você alcançar um ser que não tenha mais potência. Que você não seja mais nada em potencial. Potência no sentido de potencial, não no sentido de potência de Schopenhauer ou de Nietzsche. Potência no sentido de potência, teatro e potência, tá? A gente não confunde. Então, ó, a gente vai ter uma ausência de potência? Não, a gente sempre vai querer um algo mais. O ato puro tem sua inteléquia. A gente não. Então, por mais que eu queira ser professor, eu vou me tornar professor, só que aí eu vou querer, por exemplo, ser professor de universidade. Aí depois eu vou querer ser palestrante, depois pra ir ganhando mais dinheiro. Ah, intelecto é o dinheiro? Não, eu vou ficar rico pra caramba, vou querer outra coisa. Então a gente sempre vai ter potências na nossa vida. Agora a gente vai pro finalzinho da matéria, gente. Eu sei que deve estar pesado pra caramba esse vídeo, mas vem comigo que vale a pena. Agora a gente vai pra lógica aristotélica. Lógica é um instrumento para o exercício formal do pensamento. Então, para isso, o Aristóteles tem o silogismo. Silogismo, ele é um raciocínio dedutivo, válido, que infere uma conclusão derivada de suas premissas. Aí a gente tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Como assim? Vou dar um exemplo de premissa, ó. Ela faz parte assim, ó, todos os S são P, todo sujeito é predicado, nenhum S é P, alguns S são P e alguns S não são P. Isso seria uma proposição categórica. Só que o que acontece? Como que a gente vai usar essa premissa maior, premissa menor e conclusão? Ó? Se todos os S são P, então a gente vai trocar isso. Então, ó, o que é o S? Ó? Todos os homens são mortais. Então o S, ele é homem, o P, ele é mortal. Então todos os homens são mortais. Para que isso serve? Se eu colocar assim, ó, todos os homens são mortais. Daniel é homem, logo Daniel é mortal. Então a premissa maior, a premissa menor é a conclusão. Entenderam? Só que aí a gente tem o silogismo dialético, que são as premissas possíveis ou prováveis. Então assim vai possuir argumento falso,
Ó, silogismo dialético, argumento falso e estrutura válida. São usados na retórica porque eles querem te convencer e não demonstrar uma verdade. Vamos um exemplo de silogismo dialético? É o seguinte, ó. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Logo eu não sou ninguém? É falso, porque eu sou alguém, eu sou uma pessoa. Entendeu? Só que eu não sou perfeito, então eu não sou ninguém. Entendeu? Até uma que é mais sem sentido, mas é assim, ó. Ninguém é perfeito. Eu não sou ninguém. Mas só Deus é perfeito. Então, se eu não sou ninguém e ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Mas se só Deus é perfeito, então eu sou Deus. Entenderam que é confuso? Visa te convencer, não é para ser válido. Aí a gente tem o silogismo científico, que se refere ao universal e necessário. As premissas elas vão ser chamadas de apodíticas, que são necessárias. Então ela vai possuir argumento verdadeiro e uma estrutura válida, como aquele exemplo que eu falei para vocês, que é qual? Sócrates todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. A estrutura ela é válida e o argumento é verdadeiro. Aí a gente parte para a nossa ultiminha parte, que é o método dedutivo. O método dedutivo, fala, caralho, eu já escutei essa palavra lá em Sócrates, que eu falei que o Aristóteles lança para Sócrates o fato do método de Sócrates ser indutivo, porque vai do particular para o universal. Já o método de Aristóteles, ele é dedutivo. Ele vai do universal para o particular, ao contrário de Sócrates. Gente, muito cuidado para não confundir. Então, Aristóteles é método dedutivo, do universal para o particular. Aristóteles é dedutivo, particular para o universal? Não, esse é Sócrates. Ó, Aristóteles, ele é dedutivo, universal para o particular. Dedutivo é o quê? Universal para o particular. Então, ó, a teoria de Aristóteles também vai trabalhar com um pouco de indução. Por exemplo, o silogismo. Por quê? Porque você vai de um particular para o universal. Por exemplo, todo homem é mortal. Então, ó, todo homem... Não, vamos pôr assim, ó. Sócrates é mortal. Sócrates é homem. Logo, todo homem é mortal. Foi do particular, que é Sócrates, para o universal, que é o homem. Gente, com isso eu finalizo aqui, ó, com uma aula um pouco maior do que as anteriores, mas com conteúdo importantíssimo para o vestibular da UFO. Então, como sempre, foi uma honra inenarrável dar essa aula para vocês. Peço desculpa por ser uma aula só oral mesmo, só passando matéria. Sei que vai ser mais difícil para vocês, só que é o que está disponível nesse momento, é importante, sei que vai ser uma base muito boa para muita gente, às vezes tem alguma dificuldade. Então, para mim é de imensa importância passar dessa forma para vocês. Então, um beijo para vocês, um ótimo dia e bons estudos. Tchau! Mua!